Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho dessa disciplina, que é Efeitos da Sazonalidade Interanual sobre as Variáveis Hidrológicas do Estuário do Imboraí. E antes de nós começarmos a tratar da parte estatística de fato, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco sobre a minha área de estudo. Bom, eu preparei para vocês um vídeo comparativo saindo de Florianópolis, através do Google Earth, no caso, saindo de Florianópolis até a minha área de estudo aqui no Pará, que fica no município de Augusto Corrêa, próximo da comunidade de Nova Olinda, só para vocês terem mais ou menos uma ideia da distância entre um local e outro. E bem, qual é o propósito do estudo nessa área? O estuário do Imboraí ele tem uma grande importância ambiental porque ele drena parte do sistema de manguezais da área de proteção ambiental da Costa do Urumajó, na Resex Marinha Araí-Peroba, e nele também é desenvolvida a produção de ostras, que serve como base, como sustento adicional para a comunidade de Nova Olinda. Como vocês podem observar aqui são os travesseiros de ostras, e bem aqui nós vamos ter o ponto 1, que é o ponto onde nós ficamos mundialmente, onde a gente faz o fundeamento dos equipamentos e coleta de amostras de água. E, baseado nisso, o objetivo deste trabalho é compreender os efeitos da sazonalidade interanual sobre as variáveis hidrológicas do estuário do Imboraí, como já tinha falado no título, através da análise de variância ANOVA e análise de componentes principais. Bom, e bem aqui eu tô dando já um spoiler para vocês, porque para decidir qual análise foi feita, nós vamos ter a primeira análise dos pressupostos de normalidade, homocedasticidade, etc. Certo? Então, vamos começar aqui com uma análise exploratória, onde a gente vai ter os nossos dados, nossos parâmetros, que são marés, temperatura, salinidade, clorofila A, oxigênio dissolvido e pH. E eles compõem a nossa base de dados, como observado aqui no fluxograma, e através dessa base de dados vai ser feita a estatística descritiva. Aqui nesse trabalho eu fiz a média e o desvio padrão como estatística descritiva para comparação pela ANOVA através do SPSS. O restante dessa análise foi feita toda através do RStudio. Então, o nosso primeiro passo aqui nessa análise exploratória é criar um histograma de densidades para que a gente possa observar mais ou menos qual é a distribuição primordial dos nossos dados, sem ter que necessariamente fazer, a princípio, um teste de normalidade. Então, aqui rapidinho, a gente vai observar que tem aqui a definição das variáveis de densidade, algumas através do pacote ggplot, né? A gente vai ter algumas definições aqui sobre os rótulos, que vão estar no X, no XY, as cores, e bem aqui a gente vai ter o resultado do pacote na última linha do patchwork, que vai juntar todos esses dados pra gente. Então aqui, passando bem rapidinho, a gente vai ter os histogramas de densidade com uma linha vermelha que mais ou menos vai fazer o modelo dessa distribuição. Então a gente observa aqui algumas distribuições, como por exemplo temperatura, pH, elas têm uma distribuição muito próxima ao que seria a distribuição normal, enquanto algumas outras a gente vai ter, por exemplo, em clorofila A e oxigênio dissolvido, a gente vai ter uma simetria negativa. Bem, aqui no próximo passo eu também fiz um gráfico de quartis, o que é o plot, e esse gráfico vai funcionar mais ou menos da mesma forma que o anterior, só que a diferença é que a gente vai observar a comparação de dispersão dos dados em relação à linha da normal. Aqui na última linha também eu utilizei o mesmo pacote patchwork para gerar os gráficos unidos, né? Aí nós vamos ter aqui a distribuição normal padrão, né? E cada uma das nossas variáveis aqui. Então a gente observa aqui, por exemplo, a temperatura, ela se adequa à normalidade no geral. Aqui, por exemplo, o pH também, nós vamos ter alguns outliers, algumas distribuições que vão fugir dessa normalidade, mas isso vai ser confirmado posteriormente através do teste de Anderson-Darling, que foi escolhido para esse trabalho. Então, nesse próximo momento aqui, a gente vai ter o teste de normalidade para cada uma das nossas variáveis, maré, temperatura, salinidade, clorofila, oxigênio dissolvido e pH, através do teste de Anderson-Darling. E nesse segundo momento aqui, a gente vai ter a exportação desses dados para uma planilha.
Então, prosseguindo aqui, nós vamos ter o nosso teste de homocedasticidade, foi escolhido o teste de Levine para esse trabalho, também vai ser aplicado individualmente para cada uma das variáveis, e assim como foi feito no teste de Anderson-Darling, a gente vai ter esse segundo momento aqui no nosso script, onde a gente vai fazer a exportação desses dados para uma planilha também para posterior comparação. Lembrando que aqui, na homocedasticidade, a gente vai ter ela com esse teste está sendo feito tanto em relação ao ano, né, a comparação interanual, quanto em relação à estação. A gente vai ter 2 testes de homocedasticidade e, no caso, aqui vocês estão observando o teste de estação, mas é só alterar aqui o nosso fatorzinho, a nossa variável estação, para colocar na parte categórica que define o ano, no caso que foi os anos de estudo 2018 e 2019, certo? Então é possível observar, como já era de se esperar, que nem todos os nossos dados vão ser normais nem homocedásticos. Aqui, por exemplo, os dados normais são a temperatura, né, como nós já tínhamos observado através do QQ-Plot, e também temos aqui o pH, também que foi normal de acordo com o teste de Anderson-Darling. Então, aqui, por exemplo, em relação à distribuição de Levine, nós observamos que em relação à estação, a maior parte dos nossos dados, de marés até oxigênio dissolvido, eles foram homocedásticos, enquanto em relação ao ano 2018 e 2019, somente marés, clorofila A e oxigênio dissolvido apresentaram igualdade de variâncias. Nesse caso, como nós não atendemos aos pressupostos para os testes paramétricos, a gente vai tentar aqui fazer uma transformação. Essa transformação de Box-Cox vai ser a primeira realizada, e primeiro a gente vai fazer o teste de lambda para ver qual é o valor de ajuste ideal para esse caso. Então aqui a gente vai ter o script que foi utilizado e também os pacotes que foram utilizados para esse fim. E então aqui nesse segundo momento a gente vai ter os gráficos que foram originados através dessa análise do lambda, com os resultados que vão ser utilizados para a transformação de Box-Cox. Como vocês podem observar aqui, essa numeração que está dentro do gráfico de lambda. E aí, depois da transformação de Box-Cox propriamente dita, como vocês podem observar aqui através desse script, que a gente vai ter a nossa variável elevado a lambda menos 1 dividido por lambda. Lembrando que isso é individual para cada variável. E aí a gente vai ter novamente o teste de normalidade e homocedasticidade. Como a gente pode perceber, não teve muita diferença em relação ao resultado anterior, só que algumas outras variáveis, como por exemplo clorofila A e oxigênio dissolvido, se tornaram normais. E bem, né, eu não estava muito conformada com o resultado, queria fazer outros testes, então eu resolvi separadamente fazer uma transformação de log de x mais 1 para observar se tinha alguma alteração nos resultados. Aqui a gente tem o script de log de x mais 1, que é feito também separadamente para cada uma das variáveis e vai ser incluído na própria base de dados, tá? Bem, aqui foi feito também, em um outro momento, o mesmo teste de normalidade e homocedaticidade, e a gente observa que realmente não teve muita diferença em relação ao resultado na homogeneidade, né, de variâncias. Não teve muita diferença no resultado da homocedaticidade em relação ao teste de Levine. Como vocês podem perceber, é o exato mesmo resultado em relação a ser ou não significativo do que foi observado no teste de Box-Cox. A gente só vê que uma diferença é que ele foi menos eficaz em relação à normalidade. Nesse caso, eu resolvi utilizar os dados originais mesmo, onde eu aplicaria a nova one-way para os dados que fossem normais e homocedásticos, e a nova Welch, que seria aplicado para os dados não normais e heterocedásticos. Aqui, como vocês podem observar, nós temos o script individual tanto para a nova one-way quanto para a nova Welch. Lembrando que
cada uma delas foi realizada separadamente para cada variável. Lembrando que como a gente tinha mais de 30 dados, o teorema do limite central dá suporte para por exemplo, para uma definição de normalidade, por mais que o nosso teste de normalidade não exatamente dê que nossa distribuição é normal. Então, eu estou aqui considerando que os dados são normais, no fim das contas, e aí, para as variáveis que são homocedásticas, eu vou aplicar a nova one-way, que vocês podem observar aqui, esse nosso script, e para as variáveis que foram heterocedásticas, dependendo se ter sido normais ou não, de acordo com o teste de Anderson-Darling, eu apliquei a nova Welch. Certo? Então, em relação aos nossos resultados da tabela nova, nós temos aqui nas primeiras duas colunas a média e desvio padrão do ano de 2018 e 2019, com seus respectivos dados da nova. Lembrando que os dados que são sublinhados foram aqueles que foram originados do teste da nova Welch. Enquanto que nós temos desse outro lado aqui, o nosso também nessas primeiras duas colunas, a média de desvio padrão da estação chuvosa e seca, e depois os resultados da tabela, a nova igualmente. Aqui os resultados que estão em negrito foram aqueles que deram significativos, foram aqueles que foram estatisticamente significativos para o nosso trabalho. Então a gente observa que teve uma diferença significativa na variância da salinidade no período anual, em torno de 2018 e de 2019, com uma salinidade superior no ano de 2018, como a gente pode observar ali na média com o desvio padrão, e também teve uma diferença significativa em relação ao oxigênio, também no ano de 2018, a diferença entre o ano de 2018 e 2019, com valores superiores de oxigênio dissolvido no ano de 2018. E aqui, em relação à análise sazonal, a gente observa que teve uma diferença significativa nos valores de temperatura, salinidade, clorofila A e pH em relação à estação chuvosa e seca, sendo que a temperatura da água ela foi superior no período seco, assim como também a salinidade, como já era de se esperar por causa da menor precipitação. E nós vamos ter aqui também os valores de clorofila A, que foram superiores no período chuvoso, provavelmente devido à lavagem dos manguezais e à alta disponibilidade de matéria orgânica. E, nós temos aqui no final os valores de pH, que foram superiores no período seco. A gente vai ter águas mais alcalinas, levemente mais alcalinas no caso, e isso provavelmente é decorrente da maior entrada da água oceânica dentro do estuário. E aqui nós vamos ter o nosso N amostral, juntamente de 2 anos nós temos um valor de N igual a 72, distribuído para cada uma das estações em cada ano, vamos ter 36 dados. Basicamente, essa foi a minha análise. Muito obrigada.